E vamos agora a falar da indústria, da Agenda Internacional da Indústria. Estou em contato com Carlos Abijaod, que é diretor da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Bom, Carlos, nesse momento conturbado da economia global, da economia brasileira, a CNI está propondo uma agenda internacional, pensando na necessidade de algumas alterações em regras aqui no Brasil, de mudanças aí de postura que possam facilitar esse maior intercâmbio comercial, abrindo novas janelas para a indústria brasileira principalmente. É uma coisa que se cobra há muito tempo. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas propostas apresentadas pela CNI, sobre esse estudo que foi divulgado nesta semana, nesse atual contexto, em que de repente a gente pode ter uma certa paralisia, mas é preciso pensar no futuro, né? Eu gostaria, inclusive, de fazer essa ressalva. Essa agenda ela é feita no ano anterior, em 2019, e é feita com as nossas bases todas, associações setoriais, as federações de indústria, as próprias empresas, as entidades parceiras, e nesse momento a gente já tinha isso programado para todo esse período, esse ano agora. Bom, nós faríamos o lançamento dia 25 hoje. E, diante dessa crise que nós estamos vivendo, ficamos realmente sem saber, né, se seria oportuno ou não. Acreditamos que, respeitando todo o trabalho que nós estamos fazendo para vencer a crise, né, com as medidas que nós estamos colocando, as propostas, é também um momento da gente pensar um pouquinho no futuro, porque assim que essa crise passar, nós vamos seguramente ter que retomar esse nosso trabalho como indústria. E esse trabalho vai se concentrar muito no mercado internacional, no comércio exterior, uma vez que a nossa economia, a economia brasileira e o mercado doméstico vai estar realmente enfraquecido, vai estar aí numa fase ainda bastante inicial de retomada, né, vamos dizer assim. Agora, quais seriam os pontos principais, quais as principais mudanças que teriam que ser implementadas, porque o Brasil, de fato, tenha condições de expandir as vendas para o exterior, seguir essa agenda internacional? A indústria vem passando problemas seríssimos de competitividade. A indústria brasileira, antes mesmo da crise atual, já vinha com dificuldade para engatar um crescimento mais prolongado, mais contínuo, né? Nós temos acompanhado aí os balanços da indústria que deixam uma certa frustração. Então, eu queria que você destacasse, Carlos, alguns desses pontos que seriam aí várias estratégias. São 109 ações nessa agenda da indústria que seria para 2020, mas a gente pode pensar até num prazo um pouco maior agora, não é? Sem dúvida. Muita coisa deverá ser estendido aí, nós não vamos ter condição de fazer num período tão curto, né? E nós devemos, com certeza, fazer uma revisão dessas atividades que estão previstas assim que a gente retomar essa atividade de uma forma mais normal, né? Agora, nós estamos apoiando em 4 pilares, né? O pilar dos mercados externos, de ampliar os nossos mercados externos, que era importantíssimo para nós. O mercado para os bens, serviços e investimentos, nós temos que estar presente no mercado internacional. A negociação de acordos comerciais, que vai nos permitir, então, ter maiores oportunidades e ganhar um pouco mais de competitividade nos mercados, em outros mercados, e também trabalhar a abertura comercial de uma forma bastante paulatinamente, de uma forma bastante ordenada, de forma que a indústria possa realmente ir ganhando competitividade e entrar nesses mercados externos. Além disso, nós temos a parte de cooperação internacional. Essa área é feita sempre pelo SENAI, com outros países, onde a gente leva a experiência de capacitação de mão de obra, de instalação de oficinas de trabalho. A gente leva essa experiência para outros países através de acordos de cooperação entre os países. Bom, então, basicamente, nós temos essas linhas mestras, né? E dentro disso aí, nós temos as 109 atividades aí que foram traçadas. Agora, Carlos, você vê problemas mais sérios para a indústria no pós-crise, pós essa interrupção de atividade, ou a indústria tem condições de seguir no ponto em que estava, questão de demissões, de desarticulação de projetos de investimento?
Olha, nesse momento eu acho que ainda é bastante difícil a gente fazer uma avaliação correta do futuro, porque nós não temos uma previsão de quando vai terminar isso, de qual será realmente as consequências e o efeito disso sobre a indústria. Seguramente nós vamos ter perdas, mas eu acho que nós vamos ter que também ter muita força para lançar metas, lançar atividades que possam realmente reforçar a indústria. Eu acho que nós vamos ter que tomar um cuidado muito grande, porque vai haver uma competitividade ainda maior. Nós temos a nosso favor esse dólar que está bastante competitivo, está ajudando, é um fator que ajuda a nossa competitividade, vamos dizer assim. Então, se a gente conseguir... Mas hoje nós temos que pensar que muitos dos nossos produtos, eles têm uma parte importada, eles têm componentes, partes que são importadas. Essa sofre o efeito da desvalorização do nosso real. Agora, essas indústrias, se elas puderem exportar, elas cortam o efeito da importação de produtos, de componentes e partes aí do exterior. Agora, eu acredito que nós vamos ter realmente que atacar essa parte de comércio exterior juntamente com a parte das negociações. Temos que ver como é que ficaria o nosso Mercosul, União Europeia, né, já que nós temos esse acordo praticamente formalizado e falta ser internalizado. Temos que fazer muita coisa de burocracia, temos que trabalhar muito na parte da facilitação do comércio. São coisas que não afetam essa parte econômica do Brasil, a parte financeira do Brasil, mas afetam de uma forma muito grande na penetração do Brasil ou na possibilidade das empresas se capacitarem para entrarem em outros mercados. Temos que tomar um cuidado muito grande com os produtos chineses, porque a China, que teve foi a primeira a entrar no coronavírus, mas também está sendo a primeira a sair, e ela pode estar se preparando muito mais para ter um avanço imediato assim que as coisas retomarem no mundo inteiro. Nós já vimos que a China teve uma ofensiva muito grande, como previa, aliás, o acordo comercial com os Estados Unidos, aquela fase de entendimento em torno da guerra comercial. A China conseguiu, aliás, teve que ampliar muito mais as importações de soja dos Estados Unidos, em um outro setor, e as exportações do Brasil caíram. Então tem essa questão também da composição política desse jogo de forças no comércio internacional, né? Essas coisas vão continuar, né? Porque se nós tínhamos esse problema, e eu quero crer que diante desse problema que nós estamos hoje, que é muito maior do que qualquer coisa, eu tenho a impressão que a China e os Estados Unidos vão resolver esse problema de uma forma adequada, né? Porque os dois, um vai precisar do outro seguramente, e nós todos vamos precisar um do outro, né? Eu acho que o mundo vai sair bastante debilitado, as empresas, as indústrias vão sair debilitadas desse período que nós estamos vivendo hoje, né? Vão sair descapitalizadas, vão sair com problemas de recuperação de mercados, enfim. Nós temos uma série de coisas que vão ser vistas ou somente elas vão poder ser analisadas no momento em que a gente realmente considerar que a crise está passando. Nós conversamos com Carlos Abjode, diretor da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.